Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos, bom dia. Eu não sei qual horário que você está aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe tremendamente, viu? Em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante, um assunto muito gostoso, muito integrante, que é a história da igreja, ou a igreja na história, né? Desde os primórdios, né, da inauguração da igreja, quando começou a igreja no coração de Deus, né, como ela vem se desenvolvendo, como Cristo, né, olhava a igreja, como os apóstolos olhavam a igreja, como os pais, né, os pais aí apostólicos, né, os pais da igreja, eles viam a igreja, né? Nós queremos trazer o coração dos irmãos sobre esse assunto de uma maneira sucinta, né, de uma maneira bem resumida, é claro, né, mas que possamos trazer alguma coisa aqui que possa ser relevante à sua vida, à sua casa, à sua família de uma maneira especial e tremenda. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Você que é novo no nosso canal, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, tá? Esteja com a gente, né? Ative aí o seu like, deixe aí o seu sininho, né? Ative aí o sininho, deixe o seu comentário também, né? Toda ajuda é bem-vinda aqui, que possamos trocar nossas ideias, nossos conhecimentos aqui, em nome do Senhor Jesus. Não quero de maneira nenhuma ser o dono da verdade, o detetor da verdade, não, mas eu quero apenas dar uma minha contribuição àquilo que o Espírito de Deus tem colocado no meu coração, né? Aquilo que eu tenho conseguido aí, né, por meio de estudos, pesquisa e principalmente iluminação do Espírito Santo, trazer ao coração dos irmãos isso aí para a glória de Deus, né? Estamos aí em mais um vídeo, espero ser relevante na vida dos irmãos de uma maneira especial e tremenda. Meus queridos irmãos, nós vamos falar sobre a igreja na história, né? Desde já agradeço a você que é inscrito no nosso canal. Deus te abençoe poderosamente, viu? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, né? Em nome de Deus, se você tem o desejo de estudar conosco, nos contacte aí, né? Entre em contato conosco, será um prazer ter você estudando com a gente, de maneira mais exaustiva, né? Em nome de Jesus, de maneira mais assim, mais ampla. Aqui será apenas um panorama rápido sobre a igreja na história, ou história da igreja, ou história eclesiástica, como os irmãos bem entenderam. Mas eu gosto do termo a igreja na história, porque nós como igreja estamos aí, nós fazemos parte da história. Deus, por meio da igreja, ele tem agido de maneira poderosa na história, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, uma coisa interessante, eu quero deixar aqui as minhas fontes de consultas, né? Tudo que eu vou falar aqui, né? Tem um livro muito interessante que é A História da Igreja Cristã em Quadros, né? A História da Igreja em Quadros, né? De Robert Walton, né? Da editora, se eu não me engano, editora Vida. É um livro interessante para os irmãos adquirirem, né? A História da Igreja. Nós temos também, né? A História da Igreja Cristã, né? Também da editora Vida. Nós temos a História da Igreja, ali também na editora Central Gospel. Nós temos a História da Igreja Cristã de Walker, né? Outra editora bacana. E um livro que eu gosto muito em especial, que é A Igreja Cristã na História, né? Das origens aos dias atuais, de Franklin Ferreira, né? Também, se eu não me engano, parece que é da editora Vida. É um livro bacana, muito gostoso de se ler. E essas foram as minhas fontes de consultas. A gente vai estar trazendo aqui ao coração dos irmãos. Amém? Meus irmãos, ao tempo em que são narrados os fatos descritos aí no Novo Testamento, né, Roma se solidifica o que como a maior, né, como o maior império que já existiu, composto aí, né, da cultura grega e também do poder romano, né? Os romanos já haviam conquistado grande parte do Oriente e todo o Ocidente durante os 2 últimos séculos aí antes da era cristã, né? E tendo vencido uma longa e sangrenta guerra civil, né, que ocorreu aí por causa do assassinato ali do ditador Júlio César no ano 100, né? Otávio Augusto, no ano 63, né, o primeiro imperador romano, reorganizou o Estado, né, sedimentou as fronteiras, espalhou estradas, que cobriu quase, se eu não me engano, aí, 85 mil quilômetros, né, e construções por toda a extensão do Império, de quase 5 milhões de quilômetros quadrados, dividido hoje, né, em 30 nações, né, e com isso assegurou aí um período inédito de estabilidade em toda a região ao redor do mar Mediterrâneo, onde encontra ali, onde era o Império Romano. Na metade, né, na metade ocidental, né, o idioma utilizado era o latim, e na região do Mediterrâneo Oriental e no Oriente Próximo era o grego, né, por causa de Alexandre o Grande, a helenização que ele trouxe, né. A cultura material e moral de Roma foi fruto de um processo de assimilação da civilização helênica, né. As regiões mais prósperas eram a Tunísia, a Síria e a Turquia,
né? Nessa época, o mundo romano era dividido em 36 províncias, né? 11 eram senatoriais, né, administradas por um procônsul, e 25 eram imperiais, onde ficavam estacionadas legiões, né, governadas por um legado, né, pretor, ou legatus Augusti pro praetore, em latim, né? Entre essas últimas províncias, né, 10, como a Judéia e o Egito, eram dirigidas por um procurador, né? Nessa estrutura, a cidade era, né, a menor unidade administrativa e a área rural ao seu redor fazia parte dela. Nessa conjuntura, né, um elemento importante era o exército romano, né, que então foi reorganizado, né? Era composto de 28 legiões e mais uma, né, um grande número de formação auxiliares, né, da infantaria leve, né, arqueiros e cavalaria, todos constituídos de tropas da Gália, né, Germânia, Ilíria, né, Galácia, Síria e Egito, né? Em meados do século II, o exército tinha aproximadamente 300 mil homens, né, defendendo aí um império de cerca de 60 milhões de pessoas aproximadamente, né? Após a sua morte, Otávio Augusto foi sucedido por Tibério no ano 42, né, antes de Cristo. Depois veio Caio no ano 12 depois de Cristo. Depois veio Cláudio no ano 10, né, antes de Cristo. E depois veio Nero no ano 37, né, da era cristã, né? Com o suicídio desse último, né, seguiu-se um novo período de guerra civil, conhecido como o ano, né, dos quatro imperadores, no ano 69. Né? Ao final desse ano, o comandante das forças militares romanas em combate, né, na primeira guerra judaico-romana, Vespasiano, né, foi aclamado imperador, né? E a ele seguiram seus filhos, Tito, no ano 39, e Domiciano, né, cujo assassinato, né, inaugurou aí o período dos 5 bons imperadores. Nós temos aí Nerva, que reinou no ano 30, Trajano no ano 53, Adriano no ano 76 e Antônio Pio no ano 86 e Marco Aurélio no ano 121. Né? Nessa época, o Império Romano atingiu sua expansão máxima, estabelecendo-se assim a Pax Romana. Né? Todavia, ao fim deste período, né, Cômodo se tornou imperador, iniciando aí um longo período de instabilidades políticas, né? Nós temos aí, né, aí nós temos nesse meio, nesse contexto que estudamos, meus irmãos, o crescimento da igreja cristã. De acordo com as narrativas do Novo Testamento, né, terminada a trajetória de Jesus Cristo na Terra, você vê aí a questão do nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus, a igreja cristã cresceu rapidamente, né, após o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos na festa ali judaica do Pentecostes. Por intermédio da pregação apostólica e dos discípulos, a fé cristã partiu da cidade de Jerusalém, né, na província romana da Judéia, e em pouco tempo alcançou o quê? A Síria, a Ásia Menor, a Macedônia, a Grécia, a Itália. Né? Desse modo, até aproximadamente a metade do século I, espalhou-se a mensagem de que Deus enviou a Jesus Cristo, né, o qual morreu pela redenção de pecadores, ressuscitou, né, sendo assim exaltado como rei messiânico, né, e voltará em triunfo e glória escatológica, né, de acordo com as Escrituras. Né? Então, nós temos uma linha do tempo muito interessante, né? Se pegar, né, sabemos que a cronologia não é exata, mas ela é precisa, né? Você tem, por exemplo, os Evangelhos e o livro de Atos, você vai ver que, né, o nascimento de Cristo no ano 6, né, por causa da morte do rei Herodes, né, o Grande. Você tem aí no ano 9 a primeira Páscoa em Jerusalém. Você tem no ano 26, né, o batismo de Cristo. Você tem aí no ano 26 a 30, né, você tem o ministério, né, ali a morte, a ressurreição. Você tem ali o Pentecostes, você tem o crescimento inicial da igreja, dentro e fora de Jerusalém, né? É muito interessante isso para a gente ver, porque isso nos ajuda na hora de interpretarmos as Escrituras, né? Nos ajuda muito. É muito interessante nós sabermos disso, né? Não é chato, né? Eu sei que são datas, né? Mas é importante a gente saber disso, porque isso nos ajuda de maneira, né, sensacional. Na verdade, nos ajuda muito, muito. Né? No início do século II, havia no Império Romano cerca de 60 milhões de habitantes, né? Menos de 1% da população era cristã, né? Essa proporção logo chegou a 10%, pouco antes no fim desse século, né? No fim do primeiro século. Né? No período imediatamente anterior à última e maior perseguição aos cristãos, nessa época, né, a igreja era inicialmente, né, era incipiente o quê? Na Grécia.
né, muito forte no Egito, na Tunísia, né, e razoavelmente forte ali no sul da Espanha e também na Itália. Além disso, né, já tinha chegado a outras regiões como como a Gália, né, Britânia, Vale dos Rios Tigres e Eufrates, fronteiras ali com a Pérsia, a Armênia, né, e provavelmente chegando também na Índia, né, os bárbaros godos, né, ao norte e ao oeste do Mar Negro, assim como nas fronteiras também do Rio Danúbio, né, também foram alcançados pelo Evangelho por intermédio de cristãos ali da província da Mésia e da Trácia, né, que haviam sido capturados aí em 251 após a Batalha de Abrito, né, o qual culminou aí com a morte do imperador Décio. Né. No ano 300, a proporção de cristãos no Império chegou a 10%. Né. Em meados do século IV, né, cerca de 10 anos depois da morte do imperador Constantino, né, cuja conversão preparou aí o caminho para o cristianismo se tornar, né, a fé dominante ali, né, na Europa, né, e antes de se completarem 40 anos após a última perseguição, né, nada menos que 56% da população romana confessava a fé cristã. Olha que coisa maravilhosa, né? O evangelismo, missões sendo feitas ali. Nessa mesma época, né, metade da população da Ásia Menor, Trácia, Armênia, era cristã. Né, e o cristianismo era o quê? Era a fé predominante na Síria, no Egito, na Grécia, na Macedônia, no norte da África, a Espanha e também o sul da Itália. Né. O maior sucesso do cristianismo se deu em áreas urbanas, né, tendo demorado até quase 5 séculos para chegar às áreas rurais. Né. Homens e mulheres de todas as posições sociais e idades eram ali alcançadas pelo poder do Evangelho, pela pregação do Evangelho. Né? Isso é muito importante. Só para você ter uma ideia, no ano 40 nós temos 3.000 cristãos. Né? No ano 50 você tem 5.000. No ano 100 você tem provavelmente, né, 7.500. No ano 150 você tem aí 40.000. No ano 200, se eu não me engano, já era 200.000. Né? No ano 250 já atingia aí a casa de 1 milhão. Né? No ano 300 já chegava-se aí a casa dos 6 milhões e 300 mil. Né? Já no ano 350 já era mais de 33 milhões, né, o número de cristãos. Né? Isso aí baseado em uma população estimada em mais ou menos 60 milhões, como era na época. Aí, não é? O cristianismo, não sei se você sabe, mas ele surgiu num ambiente de pluralismo religioso, não, pluralismo religioso pagão, extremamente pagão, né, em meio a expressões de movimentos ali sincretistas e heréticos, né, que colocaram em risco a unidade da igreja. Né. Essa também foi uma época de severas perseguições movida pelo Império Romano. Né. Esse rápido crescimento, né, ocorreu em grande parte porque a fé cristã tinha um elevado padrão ético, né, que incluía o que? Auxílio, né, aos menos favorecidos, a proibição do infanticídio, que acontecia muito, a condenação ao aborto, ao divórcio, ao incesto, né, a infidelidade conjugal, a poligamia, que era comum ali, né, derivada de um conjunto de doutrinas, né, uma ortodoxia, né, pela qual se podia lutar, enquanto o paganismo, né, desprovido de dogmas, era fragmentado em uma multidão confusa de divindades e cultos, né, que somente com muito esforço merecia o nome de religião. Né. E era uma mistura de culto ao imperador, que era, né, estimulado ao mesmo tempo que o império se tornava uma ditadura militar, mudando constantemente de mãos em meio a conflitos sangrentos, e uma pluralidade, né, de ritos e mitos locais. Já o mundo judaico era marcado por uma tensão, né, sobre a forma como a identidade judaica deveria ser aí interpretada. A disciplina arcane, ou seja, isto é, né, a disciplina do segredo, era um termo teológico usado para descrever o costume, né, que prevalecia entre as igrejas apostólicas e pós-apostólicas. Usando a imagem do tabernáculo do Antigo Testamento, a igreja era o local onde os cristãos encontravam ali os santos dos santos. Né? Assim, para as comunidades cristãs primitivas, era razoável, né, que a adoração não fosse aberta a todos. Né? Por isso, elas enfatizavam a preservação do significado ali dos atos litúrgicos, né, restringindo-os aos membros já iniciados na fé cristã. Tratava-se, né, de uma dinâmica na qual o significado de alguns símbolos e ritos litúrgicos permanecia o quê? Em segredo, né, entre os membros da igreja. Daí a expressão disciplina do segredo, né, que fazia distinção entre os batizados e os não batizados,
né, entre aqueles preparados para receber a ceia do Senhor e aqueles que eram excluídos dela, né, dando maior ênfase ao quê? Ao culto e à catequese, ao ensino, né? O catecumeno, né, ou aquele que estava iniciando na fé, né, ele não era um membro pleno da comunidade, né? E um lapso disciplinar podia significar o quê? A obrigatoriedade, né, da pessoa recomeçar, né, todo o processo novamente. Então, portanto, o batismo, né, se tornou um símbolo da separação entre um fiel, né, entre o fiel e o mundo pagão ali em total decadência. Hipólito de Roma, se eu não me engano, né, não lembro agora a data, 170, né, depois de Cristo, né, Hipólito de Roma, o mais importante escritor da igreja na capital do império, né, ali em sua época, ele mantinha uma lista de vícios e declarações que desqualificariam alguém para o batismo, né? Então, desse modo, somente cristãos batizados partilhavam da ceia do Senhor e confessavam o credo da igreja, né? Em um grande número de igrejas, os não batizados, mesmo catecúmenos em preparação para o batismo, eram convidados a se retirar antes que a igreja celebrasse a Eucaristia, o momento da ceia, e confessasse o credo, né? Portanto, né, o convite do Evangelho era apresentado como salvaguardas quanto à identidade, a integridade, a singularidade e a exclusividade da mensagem cristã, né? Esta era a forma que os membros das comunidades cristãs encontraram o quê? Para identificar-se com os problemas do seu mundo, sem que, com isso, né, perdesse sua identidade, né? Reencontrado o quê? Nas celebrações, nas celebrações litúrgicas e com ênfase na palavra de Deus, né, e principalmente na celebração da ceia do Senhor. Para você ter uma ideia, como era, né, o conteúdo da pregação da igreja primitiva, ela era muito interessante, porque se tratava muito que as promessas feitas por Deus, né, começam ali a se cumprir, inaugurando a era messiânica, como predita, né, pelos profetas do Antigo Testamento, né? E um segundo ponto era o que isso ocorreu por meio do quê? Por meio do nascimento, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Um outro ponto muito destacado, né, ali nas pregações da igreja primitiva, era a questão da ressurreição, né, que Jesus foi exaltado à direita de Deus, né, e como cabeça messiânica do novo Israel. Um outro ponto muito ressaltado nas pregações, né, no início da igreja, o Espírito Santo, né, ele atingirá rapidamente sua consumação na vida de Jesus. A volta de Jesus era muito intensa para eles ali, né? E o outro ponto interessante que era muito ressaltado nas pregações é o apelo, né, à fé, ao arrependimento, ao batismo, né, à oferta de perdão, né, a oferta do Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, né, com a promessa ali de salvação, ou seja, né, da vida, né, da era vindoura para aqueles que entraram aí na comunidade dos eleitos. E esse esboço, né, esses conteúdos, né, resumem com o que era a proclamação, o querigma da época, né, evangelística ali da cristandade primitiva, e se distinguia muito do ensino, né, do didaquê, né, que trata ali das instruções éticas, da organização eclesiástica, né? Esses dois aspectos combinados formam o que nós chamamos aí de tradição, né? A tradição apostólica, né? A tradição é um resumo da mensagem contida nas Escrituras, né? Ainda que distintas dessas, né? Ou seja, as Escrituras são a fonte derradeira da tradição, né? Que é um sumário flexível no enunciado, mas fixo no seu conteúdo, né? E estabelece o que? O verdadeiro sentido da mensagem apostólica, né? Sem o que? Sem ambiguidade, né? Isso é muito importante, por isso muita gente hoje, né, ela deixa de lado a tradição, né? Tem deixado de lado, tem negligenciado, né? Mas a tradição, quando cristã, quando pautada na palavra de Deus, mas ela é muito útil para a gente, né? Outro assunto interessante é sobre a questão dos pais apostólicos, né? Os pais da igreja, né? Logo após aí a morte dos apóstolos, você tem pessoas muito importantes que se levantaram no seio da igreja, grandes homens que se levantaram no seio da igreja, que são os pais apostólicos, né? Nos primórdios da igreja cristã, os responsáveis por conduzi-la, né, na ortodoxia ficaram conhecidos como pais da igreja, né? Essa expressão ela se refere aí, né, tanto ao escritor, né, como ao escritor, ao pastor, ou teólogo da antiguidade, né, cristã, considerado aí pela tradição, né, como testemunha e autoridade de fé, né? Eram homens ouvidos, respeitados por toda a cristandade, como que? Como pais, né? Havia três qualificações para que ser considerado um pai da igreja,
né? Primeiro tinha que ser, né, uma ortodoxia doutrinária, tinha que ter uma santidade de vida e uma antiguidade, tinha que ser próximo dos apóstolos, muito próximo deles, né? Muito próximo deles, né? E o primeiro grupo entre esses pais da igreja tornou-se conhecido como os pais apostólicos, né? E esses, né, como a geração que sucedeu os apóstolos no segundo século, prepararam e legaram uma série de textos, né? Entre esses escritos podemos mencionar o seguinte: você tem, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, né, de Clemente de Roma, escrita em 96 depois de Cristo. Você tem a segunda carta aos Coríntios, né, erroneamente atribuída aí a Clemente de Roma, né? É considerada um dos primeiros escritos homiléticos que se tem escrito, que tem aí registro na história. Você tem as cartas de Inácio de Antioquia, né, as igrejas de Éfeso, de Magnésia, Trália, Roma, Filadélfia, Esmirna, né, e também, né, ao seu amigo Policarpo, né. Inácio ele foi o primeiro a fazer distinção entre bispos e presbíteros e a usar a expressão aí, né, igreja católica, ou igreja universal, né, que é isso que significa a palavra católico, mas que geral, sentido universal, não é? Você tem, por exemplo, a carta aos Filipenses, né, de Policarpo de Esmirna, né? E esse Policarpo ele foi discípulo, né, do apóstolo João, né? E ele foi mártir, né? E uma coisa interessante é que o relato da sua morte, né, escrito por testemunhos oculares, é o documento mais antigo desse gênero. Uma coisa interessante é que quando ele é ali acusado, né, eles pedem para que ele, Policarpo, né, já avançado em idade, né, se não me engano 86 anos de idade, ele negasse a Cristo. E ele diz: não, como posso eu, né, durante toda a minha vida Jesus tem sido fiel a mim, e agora, né, eu negar ao meu Cristo? Não, então ele prefere morrer do que negar a Jesus, né? Você tem também um outro escrito também muito interessante, que é o Pastor de Hermas, né, que é um texto de estilo apocalíptico, né? E você tem também a Epístola de Barnabé, escrita aí, né, por volta do ano de 130 depois de Cristo, né? Então, esses são aí os pais apostólicos, né? Tanto homens como também como escritos, né? São escritos autenticados, né, que faz parte, né, da igreja, da história da igreja, né? De forma geral, né, esses escritos são intensamente o que? Pastorais, né, com poucas preocupações teológicas. Não era esse o embate da época, né? Seus temas mais comuns eram o que? A necessidade de comunhão, cuidado mútuo entre os cristãos, né, o cuidado com as facções, cuidado com as heresias, principalmente o que? A fidelidade em meio à perseguição. Eles eram ensinados a permanecerem fiéis, né, manter sua fidelidade, mesmo que seja diante da morte, né? Nesses textos, né, observa-se grande influência o quê? Dos escritos do apóstolo Paulo e também do apóstolo João, né? Nessa época, um outro texto famoso usado na catequese, né, no ensino, é o chamado Didaquê, ou o ensino dos 12 apóstolos, né? É um negócio bacana. Se você pegar para ler, é muito rapidinho você lê, é muito gostoso de ler, né? E esse documento, né, como esses outros, né, que eu acabei de citar agora, trata de alguns assuntos, por exemplo, santificação, ensino, né, sobre como distinguir um falso profeta. Olha você ver que coisa interessante, né? Os dois caminhos, né, um para a vida, o outro para a morte, né? Lembra do quadro? Né? Mais ou menos, né? Você tem também instruções para o culto cristão, menções às práticas do jejum, da ceia do Senhor, né, das orações, do batismo, né? E em relação a esse último, né, recomenda-se que seja feito que o batismo seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou por imersão ou aspersão, né, de acordo com o local onde está realizada a cerimônia, né? E o livro termina com uma série de exortações sobre como provar se os mestres e profetas itinerantes são cristãos verdadeiros, né? Nota-se uma grande influência aí, né, neles do Evangelho de Mateus, né? Vocês vão ver que coisa interessante, né? É muito interessante, muito bem. Então você vê que os pais apostólicos são tanto pessoas como também documentos da igreja, né? Outro ponto importante também na história da igreja é a questão das perseguições no Império Romano e além das suas fronteiras. Desde o começo, né, a fé cristã foi severamente perseguida, né?
Já no livro de Atos, nós temos relatos das perseguições movidas pelos governantes ali do Império Romano ao cristianismo, né? No total, houve, se eu não me engano, 10 perseguições oficiais, ou seja, né, perseguições ali patrocinadas pelo Estado Romano, pelo Império. As principais foram as promovidas aí pelo Imperador Nero, né, entre 64 a 68. Né, nesse período houve aí a primeira perseguição oficial, né, na qual, né, segundo a tradição, Pedro e Paulo foram martirizados. Né. A segunda, né, igualmente severa, ela foi suscitada pelo imperador Domiciano, né, entre 95 e 96. Né. Nessa época que João foi exilado ali na ilha de Patmos. Segundo a tradição cristã, todos os apóstolos morreram de forma violenta, né, ao final desse período. Né. Mateus ele sofreu martírio pela espada na Etiópia. Marcos, né, ele morreu em Alexandria, no Egito, né, depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Né. Lucas ele foi enforcado numa oliveira, né, na Grécia. Tiago ele foi decapitado em Jerusalém. Né. Tiago Menor ele foi lançado de um pináculo do templo em Jerusalém, depois espancado até morrer. Filipe ele foi enforcado numa coluna na Frígia, né, a oeste da Anatólia, né, a atual Turquia hoje. Né. Bartolomeu ele foi esfolado vivo em Albanópolis, atual Derbent, né, na província russa de Daguestão. André foi preso, né, numa cruz, né, e dali ele, né, pregou aos seus perseguidores até morrer, né, na cidade de Patras, na Grécia. Matias, né, foi o primeiro apedrejado, né, depois decapitado em Jerusalém. Barnabé ele foi apedrejado até a morte pelos judeus, né, ali na capital do Império, né, pelos judeus em Salônica, né, na Grécia. Né. Paulo foi decapitado, né, e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo na capital do Império Romano, né, por ordem aí do imperador Nero. Né. João foi posto num caldeirão de óleo fervente, né, mas milagrosamente, né, ele escapou da morte, foi deportado para a ilha grega de Patmos, né, no tempo aí do imperador Domiciano, vindo a morrer aí de idade, de velhice, não é? Então isso é muito interessante a gente esse relato, porque vivifica a nossa fé. Na verdade, hoje vivemos um período de crentes mimimi, uma igreja mimimi, uma igreja tão, né, uma igreja tão assim, parece que está fraca, né, não suporta nada, né, mas que Deus tenha misericórdia da gente, não é? Outra coisa, continuando nosso raciocínio, né, os imperadores Diocleciano e Galério, eles lideraram a última perseguição oficial. Né? Os prédios das igrejas e as cópias das escrituras foram completamente destruídos. E os cristãos, né, em vez de ser mortos, eram torturados com barbaridade até negar a Jesus como único Senhor. Né? Embora ocasionalmente houvesse apostasias, né, a resistência foi desafiadora, né, com um custo de cerca de 3.000 mártires. Né? Com o Edito de Tolerância de 311, que dava aos cristãos legalidade, liberdade de culto, né, as perseguições elas acabaram. Né? Ainda que se pudesse listar várias razões para as perseguições, a principal era a recusa, né, por parte dos cristãos ali, de prestar culto ao imperador, né, o que de certa forma podia colocar, né, o bem-estar do Estado em perigo. Né, e tal recusa era considerada, né, um crime capital, né, pois colocava em risco a própria estrutura aí do Império Romano. Né. Em virtude da hostilidades entre o Império Romano e o Império, né, Sassanida, né, os cristãos eles acabaram, né, por ser perseguidos pelos persas a partir de 337, suspeitos de traição por uma suposta ligação com uma Roma cada vez mais cristianizada. Em 341, o rei Zoroastrino Sapor II, né, ordenou o massacre de todos os cristãos da Pérsia. Né, e durante essa perseguição, 1.500 cristãos foram martirizados. Nos séculos III e IV, né, muitos bárbaros godos foram levados à fé cristã. Né, mas o rei gótico, né, Atanárico, começou a persegui-los, né, por supor que eram espiões a serviço do Império Romano do Oriente. Né. Levou muitos deles à morte, né, expulsou outros,
né, que atravessaram, né, ali o rio Danúbio, né, estabelecendo-se na província romana de Mésia. O mais conhecido mártir de Godo foi Saba, chamado por Basílio de Cesareia de atleta de Cristo e mártir pela verdade, né? Nós temos outra coisa interessante também, que é a questão dos movimentos heréticos e cismáticos. No início da igreja cristã, né, a principal heresia a ameaçá-las foi o gnosticismo, né? A gente estuda aí, né, algumas vezes na igreja, cuja doutrina na escola dominical, né? Como movimento sincretista, né, o gnosticismo se caracterizava por professar uma combinação de todas as principais ideias religiosas de sua época, né? Os principais líderes desse movimento eram Cerinto, Basílides e Valentino, né? E o ensino desses homens, né, se espalhou pela Ásia Menor, pela Itália, Gália, Egito, né? No entendimento desse movimento, né, o ser humano ele era salvo não apenas por um suposto conhecimento ou gnose iluminado, mas também pelo aprendizado de várias fórmulas mágicas, né, por meio das quais poderia ter acesso ao mundo superior. O gnosticismo, né, então, ele pretendia transformar o cristianismo numa especulação mitológica, né, subvertendo todas as principais declarações de fé cristãs, né. Portanto, né, o gnosticismo ou rejeitava ou reinterpretava o conteúdo básico cristão, né, combatendo aí a crença cristã na criação divina, né. Segundo os gnósticos, o Criador não era o Deus Supremo, né, e a própria criação era considerada vil e má. Eles também negavam a existência terrena de Jesus Cristo, afirmando que o Espírito Santo era uma energia espiritual, né, que viera de algum Deus inferior, né. Também eles negavam a ressurreição do corpo, né, baseado na ideia de que tudo que é físico ou material é mal e não espiritual, né. No campo ético, oscilava entre o legalismo radical e um estilo de vida libertino e grosseiro, né. A igreja prontamente enfrentou essa heresia, asseverando que o verdadeiro evangelho está na leitura do sentido natural das palavras das Escrituras. Aí você vê o poder, o valor das Escrituras, em se meditar nas Escrituras, né? E não em categorias filosóficas, né, impostas às Escrituras. Para isso, a igreja afirmou com veemência, né, o credo dos apóstolos, né, como ajuda e guia, né, de estudo das Escrituras, né, ali pelos cristãos, e como teste também de fidelidade das doutrinas que os apóstolos e a igreja publicamente pregava e ensinava, né? Isso é muito importante para a gente ver. E nessa época, houve duas tentativas de renovação da igreja que muito ameaçaram. A primeira, ela foi liderada por um homem chamado Marcião, em 86, até combatido né, também aí pelo apóstolo João, pelos outros aí, que ele era natural de Sinop, né, ali no Ponto, e filho, né, de um bispo cristão, né. Ele nutria duas fortes antipatias, né, contra o mundo natural e contra o judaísmo. Na mesma época da Segunda Guerra Judaica, em 132, né, ele esteve em Roma e foi excluído da igreja em 144. A partir daí, Marcião começou uma série de viagens, estabelecendo comunidades marcionistas, né. Sua concepção de Deus aproximou-se dos gnósticos, né. Para Marcião, o Deus do Novo Testamento e Pai de Jesus Cristo não é o Deus do Antigo Testamento. Então, na cabeça dele, há um Deus supremo, que é o Pai de Jesus Cristo, e um inferior, e um ser inferior, que é Javé, né? Este, né, seja por ignorância ou por maldade, fez o mundo e nele colocou a humanidade, né? O próprio Pai não era que, o propósito do Pai não era que houvesse um mundo assim, com todas as suas imperfeições, mas que houvesse um mundo puramente espiritual. Marcião afirmou que há uma antítese entre o Antigo e o Novo Testamento, pois enquanto as promessas do Antigo Testamento são para o reino terreno, as do Novo Testamento são para o reino celestial, né? Ele também ensinou que o Messias do Antigo Testamento seria somente para os judeus, ao passo que o do Novo Testamento seria para todo mundo. Marcião rejeitou todo o Antigo Testamento, né, assim como grande parte do Novo Testamento. Sua versão da Bíblia era composta, né, apenas das epístolas de Paulo, né, com exceção, se eu não me engano, 1 e 2 Timóteo, Tito, Gálatas
Tessalonicenses e a maior parte do Evangelho de Lucas, né, com exceção do capítulo 1 e 2, e das referências, né, por exemplo, da aparição da ressurreição de Jesus Cristo e tal, né, orientado pelo antijudaísmo, ele retirou todas as menções, né, aos judeus do Novo Testamento. Né. Jesus seria o filho de José, mas foi adotado como filho de Deus no batismo, na cabeça dele, né, agindo assim como o novo Moisés. Né. A salvação seria somente para o espírito e não para o corpo. Marcião foi considerado semelhante aos gnósticos, né, pois seus ensinos eram negações ou reinterpretações das doutrinas básicas da Igreja cristã. A segunda tentativa de renovação, né, são duas. A segunda tentativa de renovação foi conhecida como, né, montanismo, por causa de um homem que liderava, né, o nome dele era Montano, né, auxiliado por duas profetisas, Prisca e Maximila, né, na Ásia Menor, entre 134. Né, os montanistas afirmavam que tinha chegado a era do Paraclito, né, pois no entendimento deles, o Espírito Santo finalmente chegara, né, e falara mediante seus profetas. A tarefa desses profetas era preparar o caminho de Jesus para a segunda vinda e para a instauração de um milênio terrestre literal. Né, eles também entendiam que estavam vivendo os últimos dias. Então, sua mensagem era de que a igreja estaria nos últimos dias e precisava preparar-se para a vinda do reino justo de Jesus. Eles entendiam que a tarefa principal da igreja era viver uma vida moral rigorosa, né, e buscar o martírio. A seita se espalhou pela Ásia Menor, pela norte da África, abandonando alguns de seus excessos proféticos e centrando-se numa vida, né, rigorosa e moral. Houve reações mistas, né, na igreja contra o montanismo. Né? Por outro lado, né, em contraste com as especulações dos gnósticos, os montanistas afirmavam a regra de fé, né, merecendo assim a devida aprovação da igreja. Suas reivindicações do iminente retorno de Cristo, da importância dos dons espirituais, sobretudo a profecia, deixaram muitos cristãos temerosos de apagar o espírito, né, e desprezar as profecias. Por outro lado, a igreja os rejeitou especialmente em razão de suas reivindicações de possuir revelações superiores àquelas contidas nas Escrituras. Dessa forma, a igreja primitiva rejeitou a visão montanista de uma igreja governada pelas profecias e pela autoridade indiscutível de Jesus e do ensino dos apostólicos. Né? E, finalmente, né, o primeiro concílio de Constantinopla, em 381, declarou que os montanistas deveriam ser considerados pagãos. Né? Um outro precedente é o maniqueísmo. O maniqueísmo ele originou-se no território do Império Sassanida persa, né, quando o gnosticismo perdeu influência no mundo romano, né, espalhando-se pela Europa, norte da África e Ásia no final do século III. Algumas vezes classificado como heresia cristã, na realidade foi uma religião totalmente independente. Né? O principal mestre do movimento era Mani, né? Mani, né? Partindo, né, por meio de si mesmo, que se daria a revelação plena, né? Partindo do entendimento dele que Deus tinha falado de forma fragmentada por meio de Platão, Moisés, Buda e Jesus, Mani ele ensinava que por meio de si mesmo se daria a revelação plena. Né? Ele almejava uma religião sincrética universal, né, unindo elementos do zoroastrismo, budismo e cristianismo, afirmando que os apóstolos corromperam os ensinos de Jesus, que eram, né, finalmente transmitidos de forma pura por Mani. Né? Os maniqueístas eles defendiam uma visão dualista da criação, acentuando a tensão entre a luz e trevas. Né? Nesse caso, Cristo seria o representante da luz, procedente de Deus, e Satanás das trevas, identificado com a matéria. Né? Eram extremamente ascetas e sua compreensão de salvação era muito parecida com a ensinada pelo gnosticismo. Né? No que diz respeito à vinculação da salvação ao conhecimento secreto dos passos necessários para escapar das trevas em direção à luz. Né? O movimento era caracterizado por uma rígida estrutura hierárquica, né, dividida entre os sacerdotes e os mestres, né, os eleitos e os ouvintes. Né? Mani ele foi crucificado na Pérsia, né? Os seus adeptos, né, rotulados como agentes estrangeiros, foram perseguidos no Império Romano, especialmente pelos imperadores ali, né, Diocleciano e Teodósio I. Né? A defesa da fé, uma outra coisa interessante, o segundo grupo que a gente vem agora, né, que os pais da igreja foram os apologistas.
e também os polemistas. Né? Muita gente conhece os apologistas, né? E quase muita gente não conhece o que são os polemistas. Né? E esse pessoal, eles serviram a igreja no segundo e terceiro século. Né? Esses homens, eles defenderam a fé de ataques procedentes tanto dos judeus, dos pagãos e das heresias, né? Escritas em Atenas, em meados do século II, né? A carta de Diogneto foi um dos primeiros textos apologéticos defendendo a igreja cristã. Né? Os principais apologistas nós temos Justino de Roma. Né? Ele fundou uma escola filosófica cristã na capital do Império, onde foi martirizado. Embora reconhecesse, né, que o filho estava subordinado a Deus, o Pai, né, afirmou com veemência a divindade de Jesus, né, que possibilitou ao homem, né, a capacidade de aprender a verdade. A partir do conceito do logos espermaticus, né, quem sabe em outro momento a gente explica isso para os irmãos, ele enfatizou que toda a verdade vem de Deus, né, e essa estaria presente em todas as culturas, né, que o cristianismo, né, é a única e verdadeira filosofia. Né. Suas principais obras, se eu não me engano, foram a primeira Apologia, né, e o Diálogo com Trifão. Você tem um outro apologista chamado de, né, Irineu de Leão. Né, ele foi discípulo de Policarpo, né, Policarpo de Esmirna, né, e bispo na Gália. Né. Ele escreveu um livro importante chamado Contra as Heresias, né, a mais completa refutação aí do gnosticismo. Né. E sem entendimento, a doutrina cristã verdadeira estaria contida no depósito apostólico, que seria o que? As Escrituras, né? A tradição apostólica, a sucessão apostólica, né? Isto é, aí, os bispos escolhidos e instruídos, né, pelos apóstolos. Né? Também enfatizou, né, que o propósito da encarnação de Cristo seria redimir os pecadores, né? E a criação por meio da obra de recapitulação e restauração, em que Jesus Cristo, que Jesus Cristo, ele é um novo Adão para refazer tudo perfeito, onde o primeiro Adão ali ele errou. Né? Sua teologia, né, foi muito influenciada pelos escritos tanto do apóstolo João como também do apóstolo Paulo. Né? Você tem um outro nome também muito importante nesse período, que é Tertuliano de Cartago. Né? Ainda que não seja considerado, né, um pai da igreja, né, é conhecido, né, como o primeiro grande teólogo latino. Foi apologista, teólogo na África romana, né, sendo um dos principais opositores de Marcião. Né. Foi ele quem criou o vocábulo, né, o vocabulário teológico, né, que dominaria o Ocidente. Né. Pessoas divinas, trindade, unidade, substância, possessão divina, né, o sacramento, a questão do livre-arbítrio, né, confissão e satisfação. Né. A partir dele, né, a partir de Tertuliano de Cartago, né, começaram aí a desenvolver-se, né, grandes temas doutrinários, como trindade, cristologia, né, o pecado original. Né, e no fim de sua vida, porém, Tertuliano se tornou um montanista. Né, você tem, por exemplo, quais eram os argumentos dos apologistas? Né? Os argumentos judaicos contra o cristianismo eram o quê? Que o cristianismo é um desvio do judaísmo. Aí vinham os apologistas, não. A lei judaica é temporária, por definição, né, e é encaminhada para uma nova aliança. Né? Aí os argumentos judaicos, eles vinham, né, a divindade de Cristo vai de encontro à unidade de Deus. Aí os apologistas, eles vinham, né, o Antigo Testamento, o que predisse os sofrimentos e também o que? A glorificação do Messias. Né? Você tem, por exemplo, alguns argumentos apologistas contra o judaísmo, que eles diziam o seguinte, né, que as profecias do Antigo Testamento elas foram cumpridas em Cristo. Né? Os tipos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Né? E a destruição de Jerusalém confirma a visão de que Deus, né, ele de alguma forma condenou o judaísmo e está agora o que? Apoiando o cristianismo. Né? Você tem, por exemplo, argumentos, né, pagãos versus cristianismo. Né? Eles dizem que a ressurreição, a doutrina da ressurreição, é um absurdo. Né? Aí você vê, os apologistas eles vêm e dizem que os evangelhos mencionam testemunhos oculares. Né? Os efeitos sobre os discípulos foi profundo. Né? E existe analogia no ciclo da natureza, por exemplo, as estações do ano. Né? Aí tem uns que dizem que há contradição nas escrituras.
Aí vemos os apologistas dizem, harmonias, né, como de Acerion, de Tarso, esclarece as contradições. Né? O ateísmo conta com ampla aceitação. Aí vai lá, né? Mesmo Platão acreditava num Deus invisível. Né? O cristianismo é a adoração de um criminoso. Os apologistas vêm dizer que a condenação de Jesus violou a lei. Né? O cristianismo ele é uma novidade. Aí os apologistas dizem, não, o cristianismo ele vem sendo preparado desde a eternidade. Né? Então, é muito interessante, porque você vê, por exemplo, né, argumentos contra o paganismo. Os filósofos pagãos, eles cometem plágio, né, roubando suas melhores ideias, né, ideias de Moisés e de outros profetas. Né? O politeísmo é um absurdo filosófico, é uma decadência moral. Os filósofos pagãos, eles contradizem uns aos outros e até a si próprios. Né? Então você vê que é muito interessante, né, esses argumentos, esse debate que começam a formar ali a teologia que nós temos hoje. Esses homens foram de muita importância nessa época levantados por Deus, não é verdade? O relacionamento entre a teologia e a filosofia, que é um outro ponto importante também, nos escritos de Tertuliano, Orígenes e Irineu, né, podemos ver aí pelo menos três perspectivas diferentes da relação do cristianismo com a filosofia e as implicações dessa relação para a hermenêutica e o fazer teológico. Né? Orígenes, ele usava a filosofia como ferramenta apologética. Né? Irineu subordinava a sua filosofia à teologia bíblica, né? E Tertuliano, de forma, né, inconsistente, rejeitava o uso da filosofia ao fazer teologia. Né? Nas palavras de Justo Gonzalez, né, tem um livro muito interessante dele, ele diz que é provavelmente Irineu, né, quem mais se aproxima do espírito original do Evangelho. Né? Infelizmente, com o correr dos séculos, né, a teologia de Irineu ficou relativamente esquecida, enquanto a influência dos dois outros tipos de teologia, né, legalista e especulativa, né, se fez sentir cada vez mais, né, né, tanto de Tertuliano como de Orígenes. Né? Então você vê que é uma coisa muito interessante. Né? Então, a formação do cano do Novo Testamento, porque muito antes o cano do Antigo Testamento já havia sido fechado, mas o cano do Novo Testamento também é importante para a gente aqui. Ao enfrentar as heresias gnósticas, né, marcionitas, montanistas, a igreja se viu às voltas com o problema do cano, né, a regra, né, a ideia de que o gnosticismo, né, o marcionismo e o montanismo obrigaram a igreja a fixar o cano do Novo Testamento, ela é errônea. Né? O primeiro pai da igreja a falar de forma inequívoca de um Novo Testamento em paralelo com o Antigo Testamento foi Irineu de Leão. Né? Entretanto, Clemente, Inácio, Policarpo, Justino, Tertuliano, Orígenes, entre outros, já usavam o Novo Testamento, tratando como inspirado do mesmo modo que o Antigo Testamento. Né? Após a época de Irineu, né, houve um reconhecimento universal do caráter plenamente canônico dos escritos, especificamente cristãos, né, popularmente conhecidos a partir dessa época como Novo Testamento. Né? Os vários concílios, né, que se pronunciaram sobre o problema do cano do Novo Testamento, né, apenas tornaram públicos, né, os livros do Novo Testamento, né, que já eram reconhecidos amplamente pela igreja de então. Né? A partir dos desafios lançados por gnósticos, marcionitas e montanistas, buscou-se, né, com grande interesse atribuir ao Novo Testamento o número exato de livros e os livros certos. Nesse processo gradual de fixação de um cânon, foram observados alguns critérios. Né? Em primeiro lugar, o critério, né, que veio a estabelecer o cânon, em última instância, foi o da apostolicidade. Né? Se não ficasse provado que um livro era de autoria de um apóstolo, ou que pelo menos tinha o suporte da autoridade de um apóstolo, ele era tecnicamente rejeitado, por mais que fosse edificante ou popular entre os fiéis. Né? Existiram certos livros que durante muito tempo estiveram na iminência de serem incluídos no cânon, né? Mas no final deixaram de ser admitidos, geralmente porque lhes faltava essa marca indispensável. Né? Entre eles estava, por exemplo, né, o Didaqui e o Pastor de Hermas. Né? Outros dois critérios eram a autoridade reconhecida pela igreja primitiva.
e a harmonia com os livros, né, a respeito dos quais não havia dúvidas. Alguns dos livros que mais tarde foram incluídos tiveram de aguardar um tempo considerável antes de obter reconhecimento universal. Durante muito tempo, então, a Epístola aos Hebreus esteve sob suspeita no Ocidente. Em geral, no quarto e no quinto século, se eu não me engano, o livro de Apocalipse estava excluído do cânon em várias localidades. A Igreja Ocidental manteve absoluto silêncio, sobre Tiago até a segunda metade do quarto século. Né? E em certos ciclos, as epístolas de 2 de Pedro, 2 e 3 de João e Judas, que estavam ausentes de quase todas as primeiras listas, continuaram sendo tratadas como duvidosas por alguns. O primeiro documento oficial que prescreveu como canônicos do Livro do Testamento atual foi a Carta de Páscoa, escrita por Atanásio, em 367, para as igrejas sob a sua jurisdição como bispo de Alexandria. Concílios posteriores, como o de Hipônia Régia, Cartago, Calcedônia, apenas aprovaram e deram expressão uniforme àquilo que já era aceito como fato pelas igrejas já havia um bom tempo. Como embora se seguir de muitos lados, que a própria igreja ela tenha formado o cano. Isso não é historicamente aí correto, porque já havia essa, essa canonicidade dos livros antes mesmo de serem declarados aí que eram. O cano do Antigo Testamento, assim como está impresso, sem os livros apócrifos, já existia na época de Jesus. Contudo, ninguém pode indicar quando esse cano teria sido adotado. A mesma coisa vale para o cano do Novo Testamento. Em muitos livros pode-se ler que ele foi aprovado definitivamente apenas no Concílio de Cartago. No entanto, se consultássemos as atas desse concílio, verificaremos que somente um artigo trata dos textos bíblicos. Lá no início lá diz que houve unanimidade também neste ponto. Aí vai lá, 2 pontos. Fora dos textos canônicos não se pode ler nada na igreja com o nome de escritura sagrada. A lista não faz parte da resolução, mas foi acrescentada a ela. Então não se pode indicar nenhum momento, ao final do século, em que algum concílio estivesse envolvido com a seleção e coletânea dos textos do Novo Testamento. Então, portanto, a Igreja guardou os escritos canônicos por causa do seu valor patente, a sua origem apostólica e a sua coerência interna. Então, isso é muito importante para a gente. Outra coisa muito de curiosidade para a gente sobre a Igreja na história é a questão do credo apostólico, o credo dos apóstolos. A expressão latina credo, creio, é uma forma fixa que somaria os artigos essenciais da religião cristã, que goza de sanção eclesiástica. Uma afirmação dos pontos essenciais da fé cristã, com os quais se espera que todos os cristãos concordem. Há indicações claras de que já no Novo Testamento aparecem fragmentos de credos estabelecidos no contexto da pregação da igreja, em sua adoração e em sua defesa contra o paganismo. Nas Escrituras, você pode ver credos sobre Jesus Cristo como um tema teológico específico. Você vê fórmula centrada no Pai, no Filho, fórmulas trinitárias, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a forma integral do que conhecemos hoje como credo apostólico teve a sua origem em torno dos séculos 6 e 8 na Gália. Entretanto, parte dele se acha nos escritos de alguns pais da igreja do século III e IV. Eram chamados de regra de fé ou tradição. Uma das mais antigas exposições do credo foi escrito por Rufino de Aquileia, em 345, que se baseou no antigo credo romano, usado aí na liturgia batismal da Itália. E esse credo é interessante que ele diz mais ou menos assim, que creio em Deus, Pai Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,
desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Né? Os cristãos, eles tinham consciência de quão fútil era argumentar com os hereges, tendo como base somente as Escrituras, cujo significado eles podiam distorcer, né? E isso fazia com frequência, ainda hoje ainda faz, né? Então os cristãos apelavam que a regra de fé, que tinha sido preservada intacta na igreja desde os dias apostólicos. Não se tratava de subordinar a Escritura à tradição, nada disso, mas oferecer uma declaração bíblica sucinta, né, a respeito da qual não poderia haver debate algum. Então, portanto, em submissão às Escrituras, o credo afirma o caráter trino de Deus, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a ressurreição e a ascensão, né? A igreja como criação do Espírito Santo, o perdão dos pecados, né? A ressurreição do corpo, a vida eterna, né? Servia a diversas funções importantes, como confissão de fé para candidatos ao batismo, né? Esboço para ensinos catequéticos, né? A refutação de muitas heresias, distinguindo claramente a fé verdadeira, né, de desvios, né, e guia, né, do conteúdo da pregação e confirmação também, né, de fé ali no culto público também, né. Outra coisa interessante é a questão que a gente entra em outro ponto aqui, né, é o colapso e a recuperação do Império Romano. No fim do século II, né, o imperador se tornou o líder incontestável do Estado, né, algumas vezes com o apoio do Senado, mas nem sempre, é claro, né? Ele ainda podia fazer algumas leis, mas elas precisavam ser aprovadas pelo imperador, né, que passou a ditar a maioria das leis. O exército era pago pelo tesouro imperial, né, e os legionários prestavam anualmente juramento de lealdade ao imperador. Havia três classes de cidadãos romanos, né, ao fim da República e no começo do Império. Você tem os patrícios, você tem os cavaleiros e você tem os plebeus. Os patrícios eram, né, descendentes das antigas famílias de Roma, né, proprietários de terras que desfrutavam de direitos políticos e desempenhavam funções no Senado, no Exército, na religião, na justiça e também na administração pública, né. Eles viviam em casas espaçosas na cidade ou em grandes propriedades rurais, com roupas, né, que mostravam sua posição na sociedade. Tinha muitos escravos para servi-los. Os cavaleiros, né, desempenhavam ali, né, uma série de funções subalternas importantes na estrutura imperial, né, como o controle das finanças públicas, né, da guarda pretoriana, né, o governo de algumas províncias e cargos militares. Já os plebeus, né, camponeses, trabalhadores e comerciantes eram livres, mas precisavam trabalhar muito, né, vivendo nas cidades em prédios com apartamentos pequenos e sujos, né. Embora essa divisão fosse bem acentuada, havia a possibilidade real de mobilidade social, né. A população, ela era dividida em cidadãos, né, que deveriam pertencer a uma família romana e ter nascido em Roma ou território romano, né, e não cidadão que era nascido nas províncias ou de pais escravos, né. Uma boa parcela da população do Império vivia em cidades grandes e populosas, né, mas muitos viviam no campo, trabalhando nas casas rurais que pertenciam aos patrícios, né, que viviam nas cidades e visitavam de vez em quando suas propriedades, né. Os escravos, eles faziam os trabalhos mais degradantes e difíceis, e a maior parte deles era prisioneiro de guerra, né, levando uma vida extremamente dura. Ser germânico, isto é, ser alto e louro, era o sinal de inferioridade naquela época, né. Por sua vez, né, os escravos gregos quase sempre eram letrados e, portanto, né, valorizados como médicos, mestres e secretários de senadores ou mesmo imperadores, né. Alguns eram bem tratados e às vezes obtinham a liberdade, passando a ser aí libertos, né. Com o assassinato de Cômodo, né, o Império mergulhou num período de grande estabilidade, né, período que governaram vários imperadores, alguns deles impostos pela guarda pretoriana, né. Em meio às várias guerras civis, você tem Sétimo Severo, você tem Caracalla, você tem Heliogábalo, você tem Alexandre Severo, né, se sucederam no trono, né, instaurando aí, né, uma ditadura militar, né. Houve aumento das legiões, que passaram de cerca de 20 para 33,
né, e levando em conta aproximadamente 400 unidades auxiliares, o exército alcançou um total de 450 mil legionários espalhados pelo Império. Né? Nessa época foi concedida a cidadania romana a todos os súditos do Império, aumentando a arrecadação de impostos assim. Né? Também foi um tempo de vitórias militares sobre os persas sassânidas, né? A estabilização das fronteiras, né? Em meio a uma série de batalhas, né? Com os bárbaros pictos, que pressionavam as fronteiras britânicas na muralha de Adriano. Alexandre Severo foi um dos primeiros a tratar com benevolência os cristãos. Após o seu assassinato, seguiu-se um longo período de anarquia militar, com vários imperadores sucedendo-se rapidamente no trono. Né? O império correu o risco de fragmentar-se, desfazer-se, né? Porque as províncias romanas da Gália, Britânia, parte da Espanha, né? E parte da Germânia se separaram do Império Romano, né? Assim como o reino de Palmira, na Síria. Né? Além disso, 11 imperadores, né? Foram assassinados entre o ano 235 e 284 depois de Cristo. Nessa época, segundo a tradição, né, Filipe o Árabe, né, teria sido o primeiro imperador a ser batizado como cristão, né, assumindo o império após no ano dos 6 imperadores. Pouco depois, na Batalha de Edessa, né, as forças romanas foram completamente destruídas pelos persas liderados pelo rei Sapor I, e o imperador Valeriano I foi capturado, morrendo no cativeiro. Quem salvou o Império Romano da desintegração foi o imperador Aureliano, né? Hábil soldado que, em meio a várias guerras, conseguiu reunificar o Império, né? Vencendo assim as tribos bárbaras dos vândalos, dos jutungos, sarmatas, né? Alamanos, né? E godos nas fronteiras, e reconquistando as províncias ocidentais e de Palmira. Né? A cidade de Roma ela foi fortificada como uma muralha no seu reinado. Né? Isso é muito interessante para a gente. E tem uma outra coisa interessante sobre os pais gregos. Nós falamos de dois grupos, né? Os pais gregos que nós temos é um terceiro grupo de pais da igreja, né? Que é composto daqueles que se dedicaram a escrever os grandes tratados teológicos, né? Que guiaram a igreja na época. Eles podem ser divididos entre os que escreveram em grego, né? Também conhecido como os pais gregos, e os que escreveram em latim, né? Também conhecidos como pais latinos. Né? Dos principais escritores gregos do período, né? Eu quero falar sobre alguns deles aqui. Você tem Clemente de Alexandria, né? Você tem Orígenes, você tem Atanásio de Alexandria, você tem Eusébio de Cesareia, né? Você tem João Crisóstomo, João Crisóstomo, né? São grandes homens aí que escreveram maravilhosamente, foram grandes teólogos, né? Você tem também os pais da Capadócia, né? Que também eram gregos, né? Esses clérigos eles viveram como monges ali em meados do século IV na região da Turquia, foram enviados, né, por Macrina, né, que forneceu um local ali para os seus irmãos estudarem e meditarem. Né? Dois irmãos de Macrina, né, e um bom amigo de ambos se tornaram bispos, né, e legaram importantes contribuições para a definição da Trindade, né, como estabelecido no primeiro concílio de Constantinopla. Entre eles você tem aí, né, Basílio de Cesareia, né, que fez um tratado belíssimo sobre o Espírito Santo. Né? Você tem Gregório de Nissa, né, também, que, né, se refere à pessoa de Cristo, né, a união das duas naturezas, os atributos de cada um, né, de uma das naturezas pertence a ambos. Né. Você tem o Gregório de Nazianzo, né, Gregório de Nazianzo, né, também, que ele opôs-se ali, né, ao arianismo, né, definindo o relacionamento entre a Trindade em termos de origem, né, o Pai, né, é sem origem, o Filho é eternamente gerado, o Espírito Santo procede do Pai, né, destaca, né, a necessidade da encarnação de Cristo para a salvação do gênero humano e afirmou que aquilo que ele não assumiu, ele não curou. Né? Então esses homens aí também muito importantes também. Você tem também os pais latinos, né? Grandes teólogos também, né?
foram os pais da igreja que ao longo dos primeiros 7 séculos da história da igreja, eles construíram, consolidaram e defenderam a fé, a liturgia, né, a disciplina cristã, né? Entre eles você tem, né, Cipriano de Cartago, né, você tem Hilário de Poitiers, Ambrósio de Milão, né, você tem Jerônimo de Stridon, né, você tem Agostinho de Hipona, né, um grande homem, um camarada assim, fantástico, é uma obra imensa que abrange quase todos os temas da fé cristã, né? É um camarada que escreveu assim maravilhosamente, Agostinho de Hipona, vamos falar sobre ele, né? Você tem também logo após, você tem Vicente de Lérins, né? Também esses homens aí foram fantásticos também, não é? São aí conhecidos como os pais latinos, né? Aí você tem logo após isso um outro contexto que acontece nesse período, que é a renovação do império. Aí você tem Diocleciano, né, que venceu o rival Carino na Batalha do Margo e assumiu o império, pondo fim à crise aí do terceiro século, né? Ele dividiu o império em Oriente e Ocidente, né? Em 285, ele indicou seu colega Maximiano, né, para o cargo de Augusto. Né? Na prática, ambos eram imperadores, mas este era subordinado ao mais antigo no posto. Né? E em 283 ele indicou aí Galério e Constâncio Cloro como Césares, né? Foram co-imperadores adjuntos, né? Formando um colégio imperial. Né? Sob essa tetrarquia, né? Essa tetrarquia aí, né? O governo de quatro, cada imperador tinha autoridade sobre um quarto do império, embora fosse um governo conjunto. Né? Nessa época, portanto, Roma deixou de ser formalmente a capital do império. Essa passou a ser, né, escolhida em função das necessidades militares de defesa das fronteiras. Né? Diocleciano escolheu Nicomédia, na Bitínia, né? Galério, né, tinha sede em Sírmio, na Panônia, Maximiano estabeleceu-se em Milão, na Itália, e Constâncio fixou-se em Trier, na Gália belga. Né? Rebeliões foram sufocadas na Britânia e no Egito, assim como nas fronteiras do Reino e Danúbio. Em 299, o imperador Galério ele conseguiu uma vitória esmagadora sobre os persas assanidas, né? Como pouco ocorreu na história romana. Né? Tendo se aposentado voluntariamente em 305, Diocleciano e Maximiano indicaram, né, Galério e Constâncio como Augustus e Maximino Daia, né? E também Flávio Severo, né, foram levados à posição aí de Césares. Né? A ascensão de Constantino também é um outro assunto muito importante também. Com a morte de Constantino Cloro, né, suas legiões na Bretínia, né, na Britânia, né, na Britânia, proclamaram como César seu filho, Constantino, né, em York, né, Machênico, né, isso em York, cidade de York, né, Machênico, né, filho de Maximiano. Apoderou-se da Itália, da África do Norte, né, com o apoio da guarda pretoriana, vencendo aí Severo. Com isso, Galério apontou, né, Licínio como Augusto, né, e o império viu-se diante de uma nova guerra civil que durou 18 anos. Imensamente as batalhas, né, Constantino restaurou o império de forma surpreendente, né, não tendo como base a religião pagã, mas o cristianismo. Né. Antes da Batalha da Ponte Milvia, né, em 312, Constantino teve uma visão de que se ele convertesse ao cristianismo, que ele se convertesse, né, ao cristianismo, ele venceria o seu inimigo Maxêncio. Né? Constantino se converteu, marcou os estandartes de suas legiões ali com o Labarum, né, formado ali pelas duas primeiras letras gregas do nome Cristo, né, o X e o P, e venceu. Né? Em 313, ele e Licínio, né, que reinava sobre o Oriente, promulgaram o Édito de Milão, na época capital imperial. Com isso, todas as perseguições aos cristãos do Império foram encerradas, e a partir de então os cristãos tiveram liberdade de culto. Né? Depois de vencer Licínio em Cibalis, né, o Império provou aí um tempo de paz. Né? Pouco tempo depois, né, Licínio restaurou uma lei segundo a qual, né, para servir ao Império era preciso oferecer sacrifício aos deuses.
Muitos se recusaram, entre eles 40 soldados ali da Legião 12, a Fulminata, que em 320 foram martirizados em Sabeste. Né? Em 324, a Guerra Civil recomeçou novamente. Constantino venceu o imperador do Oriente em 3 batalhas, né? Adrianópolis, Helesponto e Crispópolis. Né? E finalmente o Império foi unificado e a capital do Império passou a ser Constantinopla. Né? Ainda que tenha sido batizado pouco antes de morrer, né, a partir de sua conversão a Cristo, o imperador passou a ter deveres para com o cristianismo. Né? Constantino deu apoio financeiro à igreja, construiu basílicas, concedeu privilégios ao clero, né? Por exemplo, isenção de alguns impostos, instituiu leis inspiradas, né, pela fé, protegendo crianças, escravos, aldeões e prisioneiros, promoveu cristãos aos cargos importantes, estabeleceu domingo como dia de repouso semanal, né? Devolveu os bens confiscados durante a perseguição de Diocleciano, lutou pela unidade da igreja, né? Não utilizou a fé cristã, mas serviu-a. Né? E essa conversão mudou os rumos da igreja e da história no Ocidente. Né? Isso é muito importante para a gente. Outra coisa interessante que acontece aqui, nesse período, é o Concílio de Nicéia e Constantinopla. Em meio às crises políticas do Império, né, a Igreja enfrentou uma série de ataques contra a doutrina do ser de Deus e da pessoa de Cristo. Né? O resultado desses debates foi a formulação bíblica de uma das mais importantes doutrinas cristãs. Né? A primeira heresia sobre a Trindade que a Igreja enfrentou, né, muito popular nos dias atuais, foi o ensino de Sabélio de Pentápolis, né? Também conhecida por patripacianismo ou monarquismo, né? Monarquianismo modal. Né? Ele propagou a noção de que só existiria uma pessoa divina, Deus o Pai, e que se manifestaria das 3 formas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus seria uma pessoa que se transformou no transcorrer da história, né, o que inclui a possibilidade de ele existir eternamente como 3 pessoas. Né? Outra heresia estava relacionada com Paulo de Samazota, né, que era bispo de Antioquia, importante autoridade política no governo de Zenóbia, né, rainha de Palmira. Ele ensinou o adocionismo, né, o monarquianismo dinamista. Né? Ele ensinava que Jesus seria um homem, né, que foi revestido pelo Verbo Divino e que, por ter sido, né, dedicado, né, deificado, seria digno de honra, né, embora, né, não pudesse ser considerado Deus. Tais debates prepararam o terreno para a controvérsia ariana, né, a qual foi aí o principal perigo que a igreja enfrentou, inclusive por causa dos desdobramentos políticos. Né. Com esta heresia, Ário, presbítero na igreja de Alexandria, ensinava que Cristo era apenas uma criatura e que não era eterno Filho de Deus. Os debates eram consideravelmente mais complicados, pois algumas vezes, né, os partidários desses homens usavam linguagem ortodoxa, reinterpretando, né, ainda que não acreditassem na divindade de Cristo. Como a igreja respondeu a essas distorções do ser de Deus? Para sanar essas divisões que ameaçavam destroçar a igreja, o imperador Constantino convocou o primeiro concílio doutrinal da igreja, né, realizado na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, em 325. Cerca de 300 bispos e quase 1.500 auxiliares reunidos, entre eles Satanás, elaboraram o credo de Nicéia. Este credo ele expressa precisamente o que é a doutrina bíblica da Trindade contra o arianismo. Né? Constantino abriu a sessão na condição de presidente de honra e depois, né, assistiu às sessões posteriores, visto que a direção das discussões teológicas, né, coube às autoridades eclesiásticas do concílio. Ócio de Corboba, né, um dos principais conselheiros de Constantino, presidiu o concílio. A Assembleia afirmou que o Pai e o Filho são a mesma substância, coeternos, né, declarado que a doutrina da Trindade está ancorada na fé cristã histórica, transmitida desde os apóstolos. Essa posição foi reformada por uma revisão do credo feita no primeiro concílio de Constantinopla, em 381, né, que também tratou da pessoa do Espírito Santo.
né? Esse concílio foi convocado pelo imperador Teodósio I, né, e presidido, entre outros, por Gregório de Nazianzo, né? Nesse concílio, a posição de Macedônio, né, patriarca aí de Constantinopla, que negava a divindade do Espírito Santo, ela foi rejeitada e considerada uma heresia, né? Por fim, a expressão "e do Filho" foi inserida no terceiro concílio de Toledo, né? Aos poucos adotada pela Igreja Ocidental, a doutrina de que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho se tornou o quê? Um elemento importante na divisão entre as igrejas oriental e ocidental. Ressalta-se ainda que o concílio de Nicéia, né, o primeiro concílio de Nicéia, ele não encerrou os debates sobre a pessoa de Cristo. Vários bispos e simpatizantes do arianismo foram banidos do império, né? Um deles foi o bispo Filas, né, missionário e tradutor da Bíblia entre os bárbaros, os godos, né? Quando esses invadiram o império, trouxeram de volta, né, uma variante de arianismo. Constantino foi sucedido por 2 imperadores arianos do Império Oriental, seu filho Constâncio II e Valente, né, o que trouxe sérios problemas para Ócio, Atanásio, Basílio e outros defensores do dogma trinitariano, né? E nós temos, né, o credo agora, mais ou menos assim, né? Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente deve vir para julgar os vivos e os mortos, e no Espírito Santo. Olha que coisa interessante, né? E há quantos dizem, né, que ele era, né, que era quando não era, e antes de nascer ele não era, ou foi feito ou não existente, bem como os quanto alegam, né, que serem os filhos de outra substância essênica, feito mutável, alterável, né? Todos esses a Igreja Católica Apostólica anametizava, né? Era considerado como anátemas, né? Como anátemas, né? Aí começa aí o que alguma linguagem ortodoxa da Trindade, né? Uma ousia, né? Ou seja, uma essência, uma natureza, um ser, né? A natureza ou a essência de Deus, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham, né? Plena e igualmente, como único Deus. Aí você tem os 13 hipostases, né? Pessoas, né? Subsistências, né? Que é a forma particular e distinta, né? Em que a natureza divina existe no Pai, no Filho e no Espírito Santo, revelando-se aqui em 3 pessoas distintas, né? E deve-se destacar que nessa época a classificação católico ainda não implicava, né, o reconhecimento de uma supremacia da Igreja Romana, né? Sendo para todos os efeitos sinônimo ortodoxo, ou seja, católico no sentido geral. No sentido geral. Aí vem, logo após isso aí, nesse período também, vem o declínio do Império Romano. Com a morte de Constantino, né, o Império foi dividido entre seus filhos, né, Constantino II e Constante, né, Constância, né, que gerou novas guerras civis. Constâncio II ele, né, se tornou aí o único imperador. Quando ele faleceu, Juliano, o apostata, né, sobrinho de Constantino, tentou promover o retorno ao antigo paganismo, né, mas sua morte numa batalha contra os persas sassanidas interrompeu o processo. As legiões romanas orientais apontaram um cristão chamado Joviano como novo imperador. Joviano morreu cedo, mas não antes de reverter as políticas de seu antecessor, né? Ele foi substituído por Valentiniano, né, que governou com seu irmão ali Valente, né? Entretanto, uma derrota humilhante dos exércitos romanos sob o comando de Valente, né, diante dos bárbaros godos liderados por Fritigern e Adrianópolis, na Trácia, inaugurou aí uma nova época de turbulências. Esse período só se encerrou com a vitória de Teodósio sobre os usurpadores ocidentais na Batalha do Rio Frígido, né, quando o Império foi unificado pela última vez, né. Um pouco antes, em 380, Graciano, né, o imperador do Ocidente,
publicaram um edito deliberando que todos os seus súditos deveriam seguir o que? A fé cristã. Portanto, padrões éticos mais elevados foram exigidos dos imperadores. Isto é exemplificado quando Ambrósio de Milão, em 390, excluiu Teodósio I de participar da comunhão, até que ele confessasse publicamente o seu pecado cometido ao ordenar o massacre de um levante em Tessalônica, na Macedônia. Com isso, toda a relação entre igreja e o Estado modificou-se. Atribuiu-se ao imperador a responsabilidade de regular a doutrina, a disciplina e a organização da sociedade cristã, estabelecendo um padrão que duraria até o começo da Idade Média, no Ocidente, e até o fim dela ali no Oriente. Mas quais foram as consequências para a igreja, a fé cristã, as consequências da fé cristã tornada a religião oficial do império? É que a riqueza e a pompa passaram a ser vistas como sinal de favor divino, pois a igreja se tornou a igreja dos ricos, dos poderosos. Instaurou-se uma aristocracia clerical, paralela ao que é a aristocracia imperial, com o surgimento da divisão entre o clero e o laicato. A igreja começou a imitar os costumes do império, não só em sua liturgia, mas também em sua estrutura social, tornando-se cada vez mais episcopal e monárquica. A igreja relegou o retorno de Cristo e do reino em segundo plano, ficou em segundo plano, com ênfase escatológica mudando do pré-milenismo para o amilenismo. Essas mudanças exerceram influência sobre o cristão comum. Nessa época, as portas do exército romano foram abertas para as tribos bárbaras aliadas, que rapidamente se constituíram o principal contingente das forças armadas, deixando esta de ser instrumento de romanização, uma das principais razões para o declínio e o Império Romano. Com a morte de Teodósio I, o Império foi novamente dividido entre os seus filhos, Arcádio, Honório. Ao fim desse período, impostos abusivos, corrupção, ruína financeira e a perda do valor combativo, do exército, exauriram o Império. Controvérsias sobre a doutrina da graça, também é um outro assunto também muito importante, estamos quase terminando. Na época anterior aos concílios de Nicéia, a doutrina da salvação era uma questão ambígua entre os escritos cristãos. A atitude dos pais latinos sobre o problema do livre-arbítrio era diferente da atitude dos pais gregos. Os pais gregos, eles partiam do intelecto, entendendo que a vontade está subordinada a ele e opera por meio dele. Desse modo que o homem pensa, o que o homem pensa ele poderá fazer. Além disso, considerava que o homem opera o começo de sua salvação, para depois Deus cooperar com a graça. Em contrapartida, para os latinos, a vontade ocupa posição autônoma. Dessa forma, por causa da ênfase na doutrina do pecado original, eles enfatizavam que Deus começaria a obra e depois o homem cooperaria com a sua vontade, ressaltando com veemência a obra da graça, ainda que não exclusiva. Os mestres orientais enfatizaram então uma sinergia divina e os ocidentais uma sinergia humana. Sendo assim, no século V surge pela primeira vez a controvérsia sobre a doutrina da eleição e da predestinação. Aí aparece um nome muito conhecido também, Pelágio, famoso por sua disciplina moral. Ao chegar a Roma, em torno de 400, ele começou a ensinar os seguintes pontos: que Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado, quer não. O pecado de Adão contaminou somente a ele, e não a raça humana. Então, as crianças recém-nascidas estão no mesmo estado em que estava Adão antes da queda. A raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão e nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. A lei, tanto quanto o Evangelho, conduz ao reino dos céus. Mesmo antes da vinda de Cristo, houve o homem sem pecado. Para você ver. Para Pelágio, não haveria necessidade de alguma graça especial de Deus, pois esta era algo que estaria presente em todos os lugares, em todo momento. Aí se levanta Agostinho de Hipona. Agostinho ele se opôs a esses ensinos. E sua resposta ela foi abrangente. Na criação, Adão tinha a capacidade de pecar e a capacidade de não pecar. Contudo, a partir da queda de Adão, a humanidade se tornou totalmente depravada, ou seja, todas as esferas de nossa humanidade
né, razão, vontade, afeto, não 100% plenamente, se tornaram escravos do pecado, né? Então, como herança maldita recebida de Adão, a natureza humana passou a ser escrava do pecado e tornou-se o quê? Sujeita à morte. Na criação, Adão foi feito o quê? Com a capacidade de morrer e de não morrer. Depois da queda, a morte entrou no mundo, se tornou uma realidade. E todos os descendentes de Adão foram colocados o quê? Sob maldição, né? E vai dizer também que o homem caído agora ele é incapaz de não morrer, né? Como resultado, a humanidade continua tendo livre-arbítrio, mas não mais liberdade. Ou seja, a vontade humana não é mais a dona de si mesma. A humanidade livremente escolhe o pecado. Em decorrência disso, o ser humano é incapaz de até mesmo buscar a Deus sem o socorro da graça especial. Assim somos redimidos somente por causa da eleição livre e incondicional de Deus, né? Em sua maravilhosa graça, né, Deus ele escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, né, mas de forma soberana e livre, por sua graça e para a sua glória, né? Assim, essa graça ela age, né, de forma irresistível nos eleitos, né? O Espírito Santo ele convence com eficácia os pecadores, né, atraindo-os, né, irresistivelmente o quê? A Cristo, cativando-os com sua beleza, com sua formosura, né? Esses pecadores eleitos e graciosamente atraídos a Cristo perseverarão, né? Mas ainda o próprio Deus dá o dom da perseverança aos eleitos. Para o quê? Para os conduzir à glorificação. Na época, a Igreja condenou formalmente o pelagianismo como heresia nos concílios de Cartago, de Éfeso e finalmente no segundo sínodo de Orange. No entanto, depois da morte de Agostinho, a Igreja gradualmente mudou de posição e aceitou uma espécie de meio termo, combinando o primeiro ponto da formulação de Agostinho, a depravação total, com uma elaborada doutrina da graça presente aí nos sacramentos da Igreja, com a qual o homem poderia cooperar para chegar aí à salvação, né? Então você tem a controvérsia pelagiana e seus desdobramentos. Você tem Pelágio, né? Pelagianismo, principais defensores dele, Pelágio, Juliano de Euclano, Celeste, né? Que o resumo é o quê? Que o homem nasce essencialmente bom e é capaz de fazer o necessário para a salvação. Aí você tem a posição, o agostinianismo, né? O principal defensor aí é Agostinho, né? Que o homem está morto no pecado, né? A salvação é totalmente pela graça de Deus e que é dada aos eleitos quando eles recebem pela fé. Você tem o semi-pelagianismo, né? O principal defensor dele foi João Cassiano, né? A graça de Deus e a vontade do homem trabalham juntas na salvação, a qual o homem deve tomar a iniciativa. E você tem o semi-agostinianismo, né? O principal defensor dele é Cesário de Arles, que a graça de Deus estende-se a todos, né? Capacitando uma pessoa a escolher e a fazer aí o necessário para a salvação. Aí você tem um outro concílio muito importante, que é o concílio de Calcedônia. Em meados do quarto século, vários ensinos heréticos aí ameaçavam a compreensão que a igreja tinha da pessoa de Cristo. O primeiro foi proposto por Apolinário, bispo de Laodiceia, né, na Síria, que negou a existência de uma alma humana racional na natureza humana de Cristo, sendo essas substituídas aí pelo Logos divino. Dessa forma, né, seu corpo seria então uma forma glorificada de humanidade. O segundo foi a posição controvertida de Nestório, né, patriarca de Constantinopla, que argumentou haver em Cristo, né, duas pessoas distintas, né, uma humana e outra divina, né, completas de tal forma que constituíam vamos dizer assim, dois entes independentes, né? Então, portanto, né, Maria seria apenas um Christotokos, né, ou seja, a genitora de Cristo, e não Theotokos, que é, ou seja, a genitora de Deus, né? Porque o corpo de Jesus ele pertenceria aí o que? À natureza humana e não divina, né? E a terceira posição era de Eutico, né? Um abade ali de um mosteiro de Constantinopla, que afirmava que a natureza divina de Cristo ela absorveu a natureza humana de Cristo, né? Então Cristo teria uma única natureza, a divina, né? Revestida de carne humana. Posição essa conhecida aí como monofisismo,
né? Para preservar a unidade da igreja cristã, foi convocado o Concílio de Calcedônia, em 451, pelo imperador do Oriente, Marciano, e por sua esposa, Pulquéria. A posição desse concílio foi preparada com base na carta de Leão Magno, né, bispo de Roma. Ele enviou a Flaviano, bispo de Constantinopla. O objetivo do concílio era acabar com essa série de controvérsias que se seguiriam as declarações cristológicas formuladas no Concílio de Nicéia. No Credo de Nicéia foi feita a declaração de que Cristo é da mesma substância que o Pai, da mesma substância divina que o Pai. E foi ratificado que no Concílio de Constantinopla, né, que também fez uma declaração mais madura a respeito do Espírito Santo. Então, portanto, a definição de Calcedônia foi o chamado à unidade da igreja, né, fornecendo aí uma definição de fé para tratar do mistério do Verbo que se fez carne, né. O que ocupava a mente dos homens que formularam esse credo resiste no fato de que somente um Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano, e verdadeiramente homem, pode salvar os homens. O nestorianismo se estabeleceu firmemente na comunidade cristã da Pérsia, chegando até a China no século VII, se eu não me engano, né? E as igrejas monofisistas, elas passaram a existir no Egito, na Etiópia, na Armênia, na Síria, né, na Índia e também fora das fronteiras do Império, né? Entretanto, a definição de Calcedônia tornou-se o padrão, né, da ortodoxia cristã, né? Você tem um outro momento importante também, que é o movimento monástico, né? Também muito importante na história da igreja, sobre o monasticismo, né? Com a cristianização do Império, né, alguns cristãos seguiram, né, um caminho diferente. Para eles, né, a dita conversão dos imperadores ao cristianismo, né, e consequentemente a facilidade de tornar-se cristão não era uma bênção, em si uma tentação, né. Algumas pessoas que se assim pensavam, mas que não queriam deixar a comunhão da igreja, né, retiraram-se para ir para o deserto, né, onde se dedicava aí à vida monástica, né. E isso aconteceu de tal forma que o século, se eu não me engano, o século IV, foi marcado por um grande êxodo de cristãos para os desertos do Egito e da Síria. Essas pessoas passaram ali a ser conhecidas como anacoretas ou eremitas, né? E então aí é um nome, ele é considerado o fundador do movimento. Antão, ele é considerado o fundador desse movimento, né? E podemos definir essa primeira etapa do monasticismo como o desejo de alguns homens e mulheres de levar uma vida solitária com o objetivo de amar mais a Deus, né? Isso seria alcançado com o afastamento do mundo e com a renúncia, né, aos bens, né, dando aí aos pobres, né? Um outro tema recorrente era a imitação de Cristo, né, na simplicidade da vida, na pobreza, no celibato, na obediência, né? As motivações por trás desse movimento era a iminência da segunda vida de Cristo, né? E o desejo de uma vida tão perfeita quanto possível, né? Houve também um tipo primitivo de monasticismo que pode ser identificado na vida particular de alguns pais da igreja, como Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Jerônimo e Agostinho, né? No entanto, os mosteiros rapidamente começaram a ser fundados e a ênfase passou a ser a vida comunitária, dando origem aí, né, ao movimento cenobita, né? Em 323, você tem aí Pacômio, que fundou um mosteiro em Tabenense, no Egito. Em 358, Basílio de Cesareia fundou um mosteiro em Bora. Em 371, Martinho de Tours fundou seu primeiro mosteiro no Ocidente. Aí você tem em 451, João Cassiano, que fundou um mosteiro em Marcelas. Em 529, Bento de Núrcia, né, também. O estilo de vida daqueles que se retiravam para o mosteiro era centrado na oração, na contemplação, na santidade pessoal, no trabalho para o autossustento, na ajuda àqueles que viviam na pobreza, né? Algumas das principais contribuições do movimento monástico para a cristandade podem ser destacadas. Por exemplo, os mosteiros, eles preservaram muitos dos livros antigos, pois apenas ali se faziam cópias de manuscritos. A educação foi preservada nos mosteiros, né, tornando-se aí os centros de erudição e cultura da época,
Além disso, os monges foram os grandes teólogos e serviram a igreja aí como missionários, né? Então, um monasticismo muito importante. Uma outra coisa importante também que nós temos na história da igreja é os 7 concílios ecumênicos. Na história do cristianismo, né, os 7 concílios ecumênicos começaram com o primeiro concílio de Nicéia e vai até o segundo concílio de Nicéia. Essas assembleias elas foram chamadas de ecumênicas, né, ou ecumene, né, por reunirem bispos e presbíteros que representavam as igrejas cristãs espalhadas por todo o Império Romano, né, numa tentativa de afirmar aí um consenso doutrinal ortodoxo, né, consenso doutrinal ortodoxo e estabelecer uma cristandade unificada, né. Todos esses concílios ocorreram no Oriente e os temas tratados, né, você tem, por exemplo, o primeiro concílio de Nicéia, né, cerca de 300 bispos de todas as regiões do Império puderam estar presentes. As decisões principais ali afirmou a igualdade de natureza entre o Pai e o Filho, né, refutou o arianismo, tratou da celebração da Páscoa, do cisma de Melecéio, bispo de Nicópolis, da necessidade do rebatismo dos heréticos, né, do estatuto dos prisioneiros na perseguição ali, movida pelo imperador Licínio, discutiu a organização da igreja em províncias, né, pondo sob consideração aí o fato de os bispos de Roma, né, no Ocidente, e de Jerusalém, Cesareia, Antioquia, Alexandria e Constantinopla no Oriente terem mais autoridade. Você tem o primeiro concílio de Constantinopla, né, que participaram cerca de 150 bispos, né, sem representantes ocidentais, né. As decisões principais foi o que? Revisou o credo de Nicéia, afirmou a divindade do Espírito Santo, condenou qualquer tipo de arianismo, tratou da criação de um patriarcado para Constantinopla e também, né, da recepção, né, de hereges na igreja. Você tem o primeiro concílio de Éfeso, onde, se eu não me engano, 200 ou 250 bispos, inclusive representantes da igreja ocidental, participaram do concílio, né, que teve em Cirilo de Alexandria um dos seus protagonistas, né. Decisões principais foi ali que eles, depois na história, né, condenou o nestorianismo, o arianismo e o sabelianismo como heréticos, condenou Pelágio, né, e asseverou ali, né, o Theotokos, né, mãe de Deus, né. Você tem o concílio de Calcedônia, participaram cerca de 370 bispos ou presbíteros, né. A influência de Leão, bispo de Roma, foi decisiva nesse concílio. As decisões principais foi que se afirmou ali a unidade das duas naturezas, completas e perfeitas em Jesus Cristo, a humana e a divina, condenou a simonia, né, casamentos mistos, ordenações sem que o novo clérigo tivesse uma função pastoral, depois condenou Eutico e Dióscoro, né, patriarca da Alexandria, aprovou a carta dogmática, né, o tomo a Flaviano, né, ali de Leão. Você tem o segundo concílio de Constantinopla, né, que foi convocado pelo imperador bizantino Justiniano I. Contou com a presença de 152 bispos, incluindo 7 da África e 9 da Líria, né, mas sem representantes da Itália. As decisões principais foi, né, condenou os 3 capítulos escritos por Teodoro de Mosposieta, Teodoreto de Ciro, Ibas de Edessa, e condenou o monofisismo. Aí você tem o terceiro concílio de Constantinopla, né, que reuniram cerca de 300 representantes ali, né, inclusive da Igreja de Roma, né, 174 representantes, eles assinaram as resoluções finais. E as decisões principais foi que afirmou que Jesus Cristo tem 2 vontades, a divina e a humana, condenou o motonelismo, né, que ensinava que Cristo teria somente uma vontade, a divina, e considerou, né, o Papa Honório, né, como herético. E você tem o segundo concílio de Nicéia, que foi convocado por Irene, né, a mãe do imperador bizantino Constantino, para encerrar a controvérsia, né, iconoclasta. Reuniram-se cerca de 300 participantes, 350, né, inclusive 2 representantes da Igreja de Roma. As decisões principais foram, né, que eles aprovaram a veneração proskenese dos ícones, né, pois tal adoração não se dirigia a gravuras em si, mas aos que estavam representados nelas, e recuperando com isso a união com a Igreja Ocidental,
condenou os iconoclastas de então. Né? Isso é muito importante para a gente. E para nós quase terminarmos aqui, também temos que falar, é claro, da queda de Roma. O fim desse período trouxe uma mudança muito significativa, não só para a igreja cristã, mas também para a cultura da época. Em 410, o mundo romano ficou atordoído ao ouvir que os bárbaros godos, liderados ali por Alarico, se não me engano, tinham capturado e saqueado Roma, né, o coração simbólico do império. Nessa época, né, a capital imperial ocidental se encontrava em Ravenna. Em vez de um incidente isolado, né, durante os anos seguintes, várias tribos bárbaras devastaram a Europa Ocidental e a África do Norte Ocidental. Ainda que o exército romano do Ocidente, sob o comando de Flávio Aécio, conhecido como o último dos romanos, tenha conseguido, né, de alguma forma, uma última batalha, brilhante vitória na batalha do campo de Catalanuncos, no nordeste da Gália, sob os temíveis hunos, né, tribo de nômades da Ásia Central, o poder romano desmoronou no Ocidente. Todas as províncias do Império Romano Ocidental já eram dominadas pelos bárbaros, né? E os imperadores eram meros fantoches deles. Em 476, né, melancolicamente, o último imperador do Ocidente foi deposto por mercenários bárbaros, erulos, que serviam no exército romano. Né? E Odoacro se tornou ali o primeiro dos reis bárbaros em Roma. Roma caiu de dentro para fora. Né? O Império Romano Ocidental foi então foi retalhado por hordas de tribos bárbaras que no passado viviam fora das fronteiras do Império. Viviam ali às margens dos rios Reno e Danúbio. Toda a Itália e uma parte da Alemanha, né, foram ocupadas pelos ostrogodos. Os francos, os burgúndios, os bretões ocuparam a França e a Holanda. Os anglo-saxões ocuparam as Ilhas Britânicas, né? Os visigodos a Espanha, os suevos a parte de Portugal. No norte da África, os vândalos se estabeleceram para depois serem derrotados pelos árabes, que a partir do século VII passaram a dominar toda a África do Norte e parte da Espanha e de Portugal. Diferente dos europeus, em termos culturais e religiosos, logo seriam inimigos nas cruzadas. A parte oriental do Império, né, englobando ali a Grécia, a Ásia Menor, o Egito, a Síria e a Palestina, ela foi preservada no Império Romano do Oriente, que se tornou aí, né, o Império Bizantino, que sobreviveu até a queda de Constantinopla em 1453. No vácuo de poder que se seguiu à destruição do Império Romano no Ocidente, o papado surgiu como uma instituição, né, que dominaria grande parte da Europa na Idade Média, né, e sendo abalada no tempo da Reforma Protestante já no século XVI. Nós vamos terminar aqui, por causa do nosso vídeo não se estender muito. Aguardo os irmãos no nosso próximo encontro. Né? Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu like. Né? Você é muito bem-vindo, seja bem-vindo no nosso canal. Deus possa te abençoar. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.